não pensei no que eu ia fazer depois, se eu ia voltar. Eu simplesmente estava muito frustrada, muito chateada e eu queria externalizar isso, sabe? Eu acho que chegou nesse ponto de que alguma coisa iria acontecer. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika. Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, um vídeo conversando com vocês a respeito do porquê que eu saí das redes sociais. Hoje, exatamente, faz 2 meses que eu desativei meu Instagram. Várias coisas aconteceram para chegar nessa atitude que eu tive. E muitos de vocês me perguntam aqui nos comentários dos vídeos: cadê o seu Instagram, Mika? Você desativou? Você vai voltar? Por que você fez isso? Então eu resolvi fazer esse vídeo explicando um pouco do porquê que eu tomei essa decisão e o que mudou desde que eu fiz isso, sabe? Desde que eu deixei as redes sociais de lado. Por isso que esse vídeo vai ser um pouco mais intimista. Eu espero que vocês compreendam o que eu vou falar ao longo desse vídeo. Inclusive fiz até um roteiro para falar sobre esse tópico em específico, porque normalmente eu não faço roteiros para os meus vídeos, só que eu sou geminiana, né? Então eu quero focar no principal e não me desviar tanto do assunto, até porque eu também não quero que esse vídeo fique muito longo, apesar de que eu acho que pode ser que fique grande. Então assim, gente, é mais meio que dando uma explicação para você, desabafando também. Eu acho que eu precisava, né, desse desabafo e eu espero que vocês compreendam e ao longo desse vídeo as minhas motivações. Então bora lá falar sobre por que eu saí das redes sociais e o que mudou. Tomando um pouquinho de café que tá super quente. Bom, pra quem não me conhece, né, eu sou a Mika, eu tenho 27 anos e eu criei um blog em 2016 para falar sobre livros. Porque livros é um tema que eu gosto, que eu entendo bastante. Então, desde 2016, quando eu criei o capítulo 13, eu venho fazendo resenhas, dando indicações para vocês. E ao longo desse tempo, muitas coisas foram mudando. As próprias redes sociais foram se modificando. O jeito de você falar sobre esses livros também mudou bastante. E em 2016, 2017, a gente que veio do blog usava mais o Instagram como uma rede social do blog. Ou seja, a gente usava o Instagram mais para trazer pessoas, leitores para o blog. Então a gente fazia ali uma breve chamada e convidava as pessoas a clicarem no link para ir para o blog para ver a resenha, a indicação completa. Esse negócio de Bookstagram, Booksrede só veio, eu acho que surgir mesmo em 2018, 2019, vamos dizer assim. E como tudo na nossa vida, a gente vai seguindo as mudanças, a gente vai acompanhando aí o que o mercado está oferecendo. Então eu fui ganhando mais seguidores, eu fui ficando um pouco mais conhecida no meio. Tive um perfil, né, que foi esse primeiro perfil que eu criei com mais de 19 mil seguidores, só que eu resolvi criar um outro perfil, tá? Porque eu não estava gostando muito do engajamento, eu tinha tomado algumas decisões ao longo desse perfil que eu não curti tanto, como fazer muitos sorteios, incentivar muito o crescimento não orgânico do perfil e não focar mesmo no conteúdo em si. Então eu queria recomeçar, até porque a entrega não estava muito boa, e eu resolvi criar um Mika Leitura, que é o Instagram atual. E sendo bem sincera com vocês, eu nunca fui muito fã do Instagram, tá? Eu gosto de postar fotos, eu gosto de fazer fotos autorais com o meu cenário, aquela coisa toda, mas eu sempre achei o Instagram muito limitante, principalmente por causa das resenhas. Eu sempre escrevi muito, sempre falei demais, então ter que adaptar as minhas resenhas, que eram muito grandes, para resenhas de apenas 2.000 caracteres, foi muito difícil. Então eu tinha essa barreira natural com o Instagram porque eu sentia que eu não era a mesma pessoa do blog. Então eu já tinha essa resistência, digamos assim, em gostar do Instagram, mas o tempo foi passando e a gente foi se adaptando, eu fui começando a usar cada vez mais, fui criando ali meio que uma rotina, uma comunidade, só que chegamos em 2024, um ano que teve muitas mudanças na minha vida. Bom, para quem não sabe, eu me casei ano passado com um espanhol. A gente se conheceu através da internet, ficamos longos anos conversando e pela primeira vez a gente se viu em 2022 e nos casamos em 2023. E eu decidi vir para a Espanha porque meu marido tem um emprego aqui e eu não tinha emprego no Brasil, não trabalhava fora. Então era mais fácil eu me mudar, né? Então assim, essa mudança, gente, mudou totalmente a minha estrutura, sabe? Eu como pessoa. Trouxe mudanças tanto físicas quanto emocionais. Até minha menstruação ficou totalmente louca depois que eu me mudei. E foi um momento muito complexo na minha vida porque eu tava lidando ali com não ver mais a minha família, que é uma coisa
coisa que ainda mexe muito comigo. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu ainda me sinto um pouco fragilizada nesse sentido, de não ter uma rede de apoio em um país que eu não conheço, onde eu não tenho muitos conhecidos. Então, assim, são coisas que mexem demais com o nosso psicológico. Então, além de eu estar me mudando de país, eu também era uma esposa. Não era mais só a Mica, de 26 anos, jovem, de boa. Eu agora era mulher de 27, casada e morando em outro país. Então, essas mudanças muito drásticas, elas influenciaram demais esse ano, assim, em relação à leitura. Eu tive muitos problemas para ler livros, para finalizar histórias, eu não conseguia ficar lendo. Parece que as coisas realmente não fluíam tão facilmente quanto nos anos anteriores, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver mesmo com esse momento mais diferente que eu tô vivendo mesmo. O estresse, as novas responsabilidades, a mudança mesmo de clima, de local, isso influencia demais o nosso ritmo, as nossas leituras. Então eu senti que isso pesou muito, sabe? No meu eu leitora. Eu não conseguia ler tanto quanto nos anos anteriores e isso foi me frustrando muito, foi me frustrando demais. Eu sou uma pessoa que cria o conteúdo, seja aqui no Instagram, enfim, eu crio conteúdo. Se eu não tô lendo, não tem sobre o que eu falar, entende? Eu tinha essa visão de que eu precisava estar lendo para produzir e isso gerava em mim uma série de ansiedade, porque eu precisava estar lendo mesmo não conseguindo ler, porque eu queria fazer posts, eu queria produzir, eu queria fazer listas. Só que como eu vou fazer listas se eu não tenho livros para te indicar? Então eu comecei a ficar muito frustrada comigo, porque eu tava me cobrando demais. Eu queria muito ler, eu queria ler livros e tal, e não tava dando certo. E a gente tá num momento nas redes sociais onde parece que tudo é muito instantâneo, tudo tem que ser muito rápido. A gente tem muito excesso de informações, muitos lançamentos de livros, e eu sinto que se você não ler o livro logo e publicar uma resenha, você já é esquecida, sabe? Você já não tá mais dentro do hype. Então, essa cobrança de ler muito, também tem muito a ver com o mercado, que tá tão consumista. A gente tem tantos livros, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que parece que você precisa de saber tudo um pouco. Você tem que saber quais são os próximos lançamentos, o que tá hypando lá fora, o que acontecendo na Bienal. Parece que são muitas coisas que uma pessoa só precisa se concentrar, sabe? E isso também cobra um certo preço. Eu comecei a ver os livros, que era algo que sempre senti prazer, que sempre me confortou, como um peso, como uma relação tóxica que eu não conseguia mais ressignificar. Parece que a leitura não tinha mais o apelo de me tranquilizar, de ser um hobby, parecia que era apenas um trabalho e eu comecei a ver os livros de uma forma muito negativa, no sentido de, nossa, parece que ler é torturante, justamente porque eu tinha tanta pressão para ler, para estar lendo, para mostrar que eu estava fazendo alguma coisa nas redes sociais, que isso me deixou totalmente bitolada. Eu falo sério para vocês, eu comecei a odiar ter que ficar na frente do Kindle, porque era muito desgastante. Eu sabia que eu tinha que ler tanta coisa e eu não estava conseguindo fisicamente chegar nesse ponto, porque eu já estava passando por muitas mudanças, eu estava ali num momento totalmente diferente na minha vida e ainda assim eu queria ser a mesma pessoa de anos atrás. Eu ainda queria estar lendo 100 livros por ano, eu queria falar um monte de coisas nas redes sociais e a vida ela não segue o que você espera, ela não segue aí um ritmo só porque você quer seguir esse ritmo. E isso foi cobrando realmente um preço. Eu vi que a minha relação com os livros não estava mais tão legal assim, não era mais de inspiração, não era de paixão, era uma coisa extremamente tóxica pra mim, porque ler não estava mais me fazendo feliz como antes. E aí a gente chega na questão da plataforma, do Instagram em si, as redes sociais. Gente, é muito difícil você se manter ativo quando você não tem reforço positivo. O que eu quero dizer aqui é que a gente se frustra muito quando a gente se empenha tanto para fazer um vídeo, para fazer um post e ele não tem ali o alcance que você espera, o engajamento que você espera. Eu sei que a gente precisa saber lidar com isso, até porque não tem como controlar. O que mede o alcance, o que mede o engajamento não é a qualidade do seu post, e sim, às vezes, o algoritmo, a plataforma. Só que é muito difícil lidar com isso o tempo todo, quando você sente que você está dando o seu melhor, quando você sente que, sei lá, que você se diferencia de alguma forma, mas parece que
o mundo não vê isso, sabe? O fato do Instagram não estar entregando os posts, de não ter engajamento, sabe? De realmente ver que não tinha nenhum efeito, não tinha nenhuma relevância, foi frustrando muito. Mas foi frustrando tanto ao ponto de eu falar, cara, não faz sentido eu estar aqui. Tipo, não faz sentido eu estar fazendo posts pra ninguém ver, pra ninguém curtir. Um perfil com 5.500 seguidores ter 30 curtidas, sabe, em um post, era muito desanimador. Demais, demais. E eu sinto que as redes sociais, elas te punem se você não produz, entende? Então, se você tá lá 24 horas fazendo um monte de reels, fazendo um monte de stories, postando 3 posts por dia, ela vai te dar ali uma certa recompensa, ela vai aumentar seu alcance, mas você tem que estar o tempo todo fazendo isso. Se você parar de fazer isso, ele te pune, ele simplesmente some com o seu perfil, você não consegue mais ser entregue para ninguém, então é muito desgastante. E eu sei que tem pessoas que postam 3, 4 reels por dia e essa pessoa tá super feliz fazendo isso, mas eu, Miriam, não queria ser essa pessoa, sabe? Eu não queria ter que ficar me matando no Instagram só pra ter um pouco de relevância, entende? Porque pra mim é uma balança que não pesa muito pra mim, pesa mais pra plataforma. Então, eu vi ali aquelas pessoas o tempo todo fazendo muita coisa, se matando para poder se manter ali relevante e eu não queria me sujeitar a isso. Eu não queria ser só mais um perfil que faz um monte de reels com frases e fala sobre a mesma coisa e faz posts no Canva com ilustração. E eu comecei a ver que aqueles conteúdos ali não me representavam, não estavam do meu agrado, sabe? Eu não tinha nenhum perfil ali que me incentivava, que motivava a ler. Muito pelo contrário, na verdade, eu ficava com menos interesse ainda de ler os livros que me indicavam, porque parecia que todos os perfis eram muito parecidos, parecia que só mudava o nome ali no perfil, mas de resto, os feeds iguais, os estilos de posts iguais, não via ali muitas diferenças. Então, eu comecei a não gostar de consumir aquele conteúdo, ao mesmo tempo que eu também não estava gostando de fazer esse tipo de conteúdo, sabe? Eu sempre gostei de fotos autorais e essas fotos, elas sempre me identificaram muito, porque eu gosto de tirar foto, eu gosto de montar cenários, é algo que eu sinto prazer. Só que com a mudança, né, que as book reads geram, a gente percebe que as pessoas pararam de fazer isso. Hoje é só post no Canva, todos eles carrossel, todos eles com ilustração. Parece que realmente é tudo muito igual, tudo muito parecido, só muda o arroba. Então eu fui meio que desgostando um pouco da comunidade, sabe? Porque ela não me satisfazia, eu não gostava de acompanhar os conteúdos, porque eu não me identificava com os conteúdos e eu também não gostava de produzir os conteúdos, entende? Eu nunca fui fã de TikTok, por exemplo, eu tenho TikTok, eu às vezes posto vídeo lá, sim, ou não, mas não é uma coisa que eu tenho como, ai, nossa, eu quero crescer no TikTok. Pra mim, se crescer, se não crescer, tanto faz, porque o TikTok é um aplicativo que eu, como Miriam, como uma pessoa normal, não uso, entende? Esse tipo de formato de conteúdo de vídeos curtos não me agrada, ainda mais quando eu entro no TikTok, só vejo polêmica, só vejo treta, só vejo briga, então isso me desmotiva mais ainda a consumir o conteúdo que está sendo feito ali. Eu prefiro milhões de vezes assistir um vídeo de 20 minutos no YouTube do que consumir o TikTok. Por esses mesmos motivos, eu não gostava de fazer reels. É claro que se você entrasse no meu perfil, você ia ver um monte de reels, mas não era algo que eu gostava de fazer. Muito pelo contrário, eu odiava fazer reels, porque eu não gosto de vídeos assim. Eu não gosto de vídeos curtos, que sabe que você tem que falar pouco, tem que falar rápido. Isso me limita muito, por isso que eu prefiro fazer um vídeo gigantesco aqui falando uma coisa do que fazer um vídeo no TikTok, no Reels e tal, você tem que cortar muito do que eu tô falando só para poder caber naquele formato. Então eu sentia que eu era obrigada a fazer os conteúdos no Instagram, principalmente os Reels, porque a plataforma, ela indica mais que você faça vídeos, eles mesmo impulsionam esses vídeos aí no explorar, e aí se você não fizer, os outros posts que você faz, eles meio que não têm muita relevância, sabe? O alcance é baixíssimo, a entrega é horrível. Então a única forma de você realmente começar a crescer e atrair outros públicos é fazendo vídeos. Só que eu não gosto desse tipo de vídeo, desse tipo de formato. E aí começou a ficar realmente uma coisa muito desgastante, porque eu tinha que fazer reels não gostando de fazer esse tipo de conteúdo, mas sabendo que se eu não fizesse, eu seria punida, o meu alcance iria cair, o meu engajamento iria desaparecer. E eu já tava numa vibe
onde parecia que nada estava dando certo. Então isso foi criando ali uma ansiedade, uma frustração muito grande. Parece que eu sempre estava tentando, mas não saía do lugar. Eu literalmente estagnei. Eu vi que nada daquilo ali estava me motivando, me deixando feliz. Produzir aquilo ali não estava sendo tão divertido quanto antes, sabe? Então ficou realmente muito difícil de manter o perfil. E aí eu resolvi dar essa pausa de 45 dias. E nesse tempo de 45 dias eu li muito. Nossa, parece que foi sair das redes sociais e o meu ritmo de leitura voltou completamente. Eu li pra caramba, eu li quase 20 livros em 45 dias. Então, quando eu resolvi voltar para o Instagram, né, eu tava super animada, porque eu tinha acabado de ler um monte de livro, eu tinha muitas indicações para fazer. Ainda assim, a entrega era muito pouca, era muito baixa. Então, eu fiquei meio que um mês tentando, postando, fazendo conteúdo para ver se as pessoas realmente se interessavam por aquilo que eu tinha a dizer, pelas resenhas. Tinha ali algum post que dava certo, outros nem tanto. E aí chegou no dia 30 de agosto e eu postei um resumo do mês, né, com as minhas leituras daquele mês, que tinha sido muito poucas. Eu li muito pouco em agosto, foi o pior mês do ano pra mim. E tipo assim, deu 20 e poucas curtidas. Gente, isso me frustrou tanto. Que foi tipo assim, foi a pá de cal, foi a gota d'água. Eu nem pensei muito, eu simplesmente olhei aquilo ali. Eu postei, sei lá, umas 4 horas da tarde. Quando eu vi que tinha, sei lá, 20 curtidas, eu simplesmente falei, mano, pra que eu tô aqui? Não faz sentido continuar num lugar que não tá me fazendo bem, num ambiente onde eu não me reconheço, numa comunidade onde eu não me sinto parte, onde eu não me sinto acolhida. Não faz sentido eu ainda estar aqui. Então, meio que sem pensar tanto, eu simplesmente fui lá e desativei. Eu não pensei no que eu ia fazer depois, se eu ia voltar. Eu simplesmente estava muito frustrada, muito chateada e eu queria externalizar isso, sabe? Eu acho que chegou nesse ponto de que alguma coisa iria acontecer. E no caso eu preferi desativar. A primeira vez que eu parei de usar o Instagram, eu só deixei o perfil ali e parei de postar. E fiquei esses dias aí sem entrar. Eu desinstalei o aplicativo para me ajudar nisso, mas eu tinha deixado o perfil ali para as pessoas visitarem, para verem os posts. Só que dessa vez eu realmente preferi desativar, sabe? Tipo, eu não queria mais ter aquele perfil, eu não queria mais que as pessoas procurassem, não queria mais que as pessoas vissem aquilo, porque eu não tava mais feliz com o que eu tava fazendo, com aquilo que eu tava criando. Então foi por esse motivo que eu desativei, tá? É basicamente isso, eu fiz uma introdução gigantesca só pra dizer isso. Tá sendo um processo bem difícil, assim, porque eu percebi que eu era muito apegada, não a números em si, mas às pessoas, sabe? Há alguns seguidores específicos, alguns perfis que eu sempre conversava, que são pessoas que me acompanham há muito tempo. Eu sinto muita falta dessas pessoas, dessa sensação de comunidade. Só que quando eu penso em voltar, me dá literalmente crises de ansiedade. Porque, querendo ou não, eu acho que o Bookstagram hoje, as Booksredes no todo, elas se tornaram muito tóxicas, muito tóxicas. Gente, juro, você entra no Twitter, parece que todo dia tem alguém brigando no Twitter por causa de personagem, por causa de autor, por causa de... É muito, juro, estar no meio como criador de conteúdo é muito desgastante, porque você fica sabendo de muitas coisas que não te agregam em nada, não te ajudam em nada, na verdade só piora a sua saúde mental, só faz você se sentir triste. Então eu ficava pensando, nossa, será que eu quero voltar para essa comunidade, sabe? Onde eu não me sinto mais acolhida, onde nenhum post ali me representa, onde eu não gosto de consumir os conteúdos. Não faz muito sentido. Então, por isso que eu sempre reluto em voltar, porque eu ainda não me sinto pronta, psicologicamente falando, para voltar a essa rotina exaustiva de ficar tendo que ler, tendo que postar, tendo que ler, tendo que postar. Então, por isso, por esses motivos, eu ainda não voltei pro Instagram. Não tenho data, tá, para voltar. Não sei se eu vou voltar, inclusive. Eu acho que estar fora desse meio tem me feito muito mais bem do que estar dentro do meio, sabe? Eu parei de ficar sabendo de coisas que, como falei, que não agregam em nada, tretas, assim, que pra mim
não fazem o menor sentido, que me deixavam triste, que me deixavam indignada. Essas coisas simplesmente deixaram de existir, porque eu parei de consumir esse tipo de conteúdo, eu parei de estar dentro dessa bolha. Então eu me sinto assim, muito privilegiada de pelo menos poder ler os meus livrinhos no meu ritmo super lento, mas não estar envolvida em polêmicas idiotas e discussões que, sabe, que não agregam em nada, que sempre voltam. A cada uma semana, 2 semanas tem ali o mesmo debate e nunca encontram soluções para isso, é só mesmo para brigar, para criticar, para reclamar. E estar fora das redes sociais me trouxe também uma nova visão sobre eu como pessoa. Eu tive ali ao longo desses anos que eu fiquei nas redes sociais alguns problemas em relação à literatura nacional e outros perfis. Eu não sei se vocês que me acompanhavam nessa época, mas basicamente foram tretas com pessoas, sabe? Eu sentia muitas mágoas em relação a isso, a algumas pessoas, e esses pensamentos sempre foram pensamentos muito ruins, assim, sabe? A longo prazo. Não é legal você ficar pensando tão negativo sobre pessoas, você manter essas mágoas e esses ressentimentos na sua vida. Então, estar fora das redes sociais me fez perceber que eu estava segurando dentro de mim coisas que não fazem mais sentido, coisas de 3 anos atrás que não mais me representam, que não fazem parte mais da minha história. E isso me ajudou muito a me curar, sabe? Porque eram situações que me causavam muita ansiedade, que me deixavam muito angustiado. Tinha vezes que eu lembrava do que tinha acontecido e chorava, porque isso me magoava profundamente. E para as pessoas que, enfim, estavam envolvidas nisso que me magoou tanto, para elas nada, sabe? Tipo, elas estavam vivendo a vida delas felizes e eu estava ali triste colhendo os frutos de uma coisa que já tinha acontecido há muito tempo. Então esse tempo fora de toda essa comunidade me fez perceber que eu precisava evoluir realmente, que eu precisava amadurecer e parar de me deixar ser influenciada por situações do passado que foram momentâneas, que foram ali momentos específicos que me machucaram, mas que acabaram me ajudando também de alguma forma. Mas o que eu tinha que deixar essas mágoas, essas dores e cicatrizes no passado, sabe? Eu precisava perdoar, mas não somente perdoar as pessoas que me fizeram mal, mas me perdoar, parar de ficar pensando nisso, parar de ficar usando isso como uma muleta de algo, ai, nossa, eu sou assim por causa de tal coisa. Eu precisava muito de um sacode. Eu precisava muito ver certas situações por outras perspectivas. E eu só consegui fazer isso quando eu saí das redes sociais, porque eu parei de ser bombardeado com coisas sobre a comunidade literária, com polêmicas, com tretas, com brigas. Quando você não tem tantas informações externas a respeito de algo que já te faz mal, você consegue ver as coisas de uma maneira muito mais sã, vamos dizer assim, muito mais claras. E eu senti que realmente eu precisava deixar essas coisas para trás, no passado mesmo, sabe? Não sei se vocês perceberam, mas durante muito tempo eu fiquei sem ler livros nacionais por causa disso, por causa dessas mágoas que eu carregava, sabe? Que foram criadas em mim como criadora de conteúdo, mas que acabou tendo ali um resultado negativo como eu, leitora. Então eu acabei deixando de consumir livros nacionais por causa dessas mágoas, e livros nacionais sempre foram algo que eu amava, que eu sempre li, que eu sempre indiquei. E eu sabia que eu estava internalizando essa dor em mim em uma coisa que não tinha nada a ver. E a partir do momento que eu resolvi parar de sofrer por isso, parar de ficar sempre pensando nessas situações como algo ruim, como algo negativo, eu voltei a me encantar pela literatura nacional. Eu fiquei mais feliz, mais animada de realmente dar chance a outras histórias, a conhecer novos autores, que era algo que eu estava tão reticente em fazer, justamente por causa de todas as coisas que já tinham acontecido comigo envolvendo o meio literário, principalmente o nacional. Outra coisa que mudou também nesse período que eu fiquei fora foi que eu voltei a escrever no blog. O blog, ele ficou um tempo abandonado, digamos assim. Não abandonado porque eu nunca deixei de escrever no blog, mas eram coisas muito esporádicas, normalmente eram publicidades para outros sites, então não eram textos, não eram desabafos, não eram resenhas propriamente ditas, sabe? O conteúdo ficou realmente um pouco parado. Só que nesse período agora que eu tô fora das redes sociais, eu ainda sinto falta de falar,
de me expressar, de contar para vocês como foi as minhas experiências com as leituras que eu fiz. Então eu tô usando esse período que eu tô fora do Instagram para falar através do blog sobre isso. Por isso que eu voltei a escrever lá. Inclusive, se você quiser visitar, eu vou deixar o blog aqui linkado aqui abaixo. De escrever novamente tem me feito reconectar com a Mica de 2016. A Mica que amava livros, que gostava de falar de livros, que não tinha medo de falar das coisas que não curtia, das coisas que gostava também. É como se eu tivesse realmente me conectando comigo mesmo, sabe? Me reencontrando novamente, porque depois de tanto tempo eu acho que eu me perdi um pouco. Eu fiquei tão focada em crescer, em ser uma referência, e eu acho que o essencial, que era a leitura, que é o hobby, que é falar sobre livros, se perdeu no meio do caminho. A minha relação com os livros ainda está um pouco fragilizada, eu ainda não consigo ler tão rápido como antes, eu ainda não consigo finalizar livros assim em um dia, como eu gostaria, mas eu acho que de pouco em pouco eu vou conseguir voltar a ter esse amor pelos livros, essa paixão, sabe? Essa relação que era algo tão genuína, tão pura e natural, que se tornou algo muito tóxico, muito difícil, ela tá se modificando aos poucos. É uma coisa que vai acontecer com o tempo. Eu espero que até o ano que vem eu já possa ser a Mica de antes, sabe? A Mica feliz, que sempre tá lendo bastante, que tá sempre indicando livros para vocês. Mas nesse momento eu acho que eu precisava realmente me encontrar novamente como leitora, antes mesmo de voltar a ser uma criadora de conteúdo. É por isso que nesse momento eu tô focando mais no processo do que no resultado final. Eu quero me curar, eu quero ser uma outra pessoa, eu quero amadurecer, eu quero melhorar bastante para voltar a ser 100% essa pessoa genuína que vocês conhecem aqui no YouTube. No YouTube, especificamente, eu nunca fui diferente, eu sempre fui essa pessoa que vocês veem nos vídeos, tá? Eu acho até que é difícil mesmo fingir algo que eu não sou, porque eu tô falando com vocês em tempo real. Mesmo que não seja ao vivo que vocês assistem o vídeo, é uma conversa em tempo real. Não dá pra fingir, não dá pra editar o que eu falei, sabe? Então eu acho que o YouTube eu consigo ter essa troca, mas para voltar pro Instagram, pro TikTok, ou até mesmo postar mais no Twitter, eu acho que eu preciso realmente voltar a ser a Mica de antes. Por isso que eu não posso dizer para vocês que eu vou voltar pro Instagram, porque eu não sinto mais essa necessidade, essa vontade, esse negócio de preciso falar, preciso aparecer nos stories. Eu ainda não estou sentindo isso. Eu acho que talvez essa saudade vá surgindo ao longo dos meses, ao longo do tempo que eu estiver fora daqui. E se caso eu voltar, vocês com certeza vão ser as primeiras pessoas que vão ficar sabendo. É isso então, gente. Esse é um vídeo aí, como eu falei pra vocês, é mais pra desabafar, pra contar um pouco aí do que aconteceu. Não saiu do jeito que eu gostaria, porque eu tinha feito uma prévia ali do que eu ia falar e tinha sido melhor na minha mente do que foi. Mas eu espero que eu tenha me aberto o suficiente para que vocês possam entender o meu lado, para que vocês possam entender que mudanças precisam ser feitas e a gente também precisa amadurecer, sabe? Esse tempo fora das redes sociais tem me feito muito bem, assim, no sentido de eu tô crescendo muito, eu tô aprendendo muito sobre mim mesma e eu acho que isso é o mais importante, independente de estar no Instagram ou não. Por isso que eu fico muito feliz, apesar de não ter sido um vídeo que saiu como eu gostaria, mas ainda assim eu espero que, enfim, que vocês gostem e que vocês entendam os pontos que eu trouxe aqui pra gente conversar. E é isso, então espero que vocês tenham entendido. A gente se encontra no próximo vídeo com programação normal, com indicações pra vocês e muitas resenhas. Um beijo, tchau!